ao contrário. Bom dia, igreja do YouTube, que Deus abençoe você. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, você, mulher de oração, que tem se levantado aí na sua casa como intercessora fiel do seu casamento, da sua maternidade. Que Deus possa honrar a sua busca, a sua oração, que Deus possa honrar o seu sim que você disse a Ele, e que através do seu sim, toda a sua casa, toda a sua família possa ser alcançada pelo seu sim, tá? Que você seja luz aí na sua casa, que só dos seus familiares verem o quanto você ama Jesus, eles possam também se sentirem atraídos por esse amor, tá? Hoje nós vamos fazer diferente. Ao invés da gente começar com a leitura da Bíblia, nós iremos começar com a leitura do texto. Mas antes nós iremos orar. O título da nossa devocional hoje é Entre em Cena, tá? O título é Entre em Cena. Adjane, vamos começar com a nossa oração e depois, em seguida, eu vou fazer a leitura aqui do livro, tá bom? Obrigada, Adjane. Amém. Senhor Deus, nós queremos bendizer o teu nome, queremos adorar o teu nome nessa manhã, nessa segunda-feira. Entronizar o Senhor, colocar o Senhor no devido lugar, que é o mais alto, é o mais sublime na nossa vida, Senhor. É o teu nome. Obrigada, Pai, porque a tua misericórdia se renovou sobre cada uma de nós nessa manhã. Obrigada pela tua bondade e fidelidade que tem nos seguido, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós te bendizemos, Senhor, nós queremos avançar. Nessa segunda-feira, nós queremos avançar. Nós queremos sair do lugar, Senhor. Se tem algo que tem nos prendido, nos deixado, Senhor amada, reféns, nós queremos ser livres para avançar, para crescer, para gerar frutos para a tua glória, Pai. Nós queremos, Senhor amado, dizer que tudo que leva o nosso nome é teu. Nossa família, filhos, marido, nossos bens, nossa força de serviço, tudo é teu, Senhor. E tudo nós queremos colocar para a glória do teu nome, nós queremos colocar no teu altar. Deus, em nome de Jesus, aquela mulher que, Senhor amado, que está triste, desesperançada nessa manhã, que a tua esperança, que o teu amor possa invadir os corações, Pai. Que a tua paz que excede a todo entendimento, a tua paz que não depende das situações, não é porque as situações estão boas ou favoráveis, mas a tua paz que excede o entendimento, possa guardar cada coração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor amado, aquelas que estão em luto, aquelas que estão vivendo dores da separação, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure, que o Senhor traga o consolo, porque Tu és o bom consolador. Tu és aquele onde, quando palavras nos faltam, quando palavras não conseguem consolar, Tu és aquele que, com a Tua doce presença, pode invadir os ambientes e trazer paz e consolo. Tu és um bom Pai. Obrigada, Senhor, porque quando os amigos nos faltam, existe o Deus Emanuel, o Deus presente na hora da angústia, o Deus que não nos falta, não nos falta nada. Muito obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada pela vida da Eneida. Nós a abençoamos com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que ela seja abençoada, que ela seja próspera nas suas finanças, como ela é próspera na sua alma. Em nome de Jesus, obrigada por essa manhã poderosa, maravilhosa e cheia da tua alegria na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Adjane. Muito obrigada. Então, vamos. O título de hoje é Entre em Cena. Levante-se e resplandeça, porque a sua luz chegou e a glória do Senhor raia sobre você. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão está sobre os povos. Mas sobre você raia o Senhor e a sua glória se vê sobre você. As nações caminharão em direção à sua luz e os reis ao fulgor do seu amanhecer. Isaías 60, versículos de 1 a 3. Entre em cena.
Deus já preparou o cenário para você. Ele acendeu as luzes do teatro, colocou os espectadores na sala, e agora chegou o momento de você entrar em cena. Talvez o deserto tenha marcado a sua caminhada, mas a ordem é clara: levante-se e resplandeça. A luz que o Senhor colocou sobre você não é para ser guardada, mas para iluminar o caos ao seu redor. O mundo precisa da luz que já está brilhando em você, trazendo clareza e mostrando o caminho para aqueles que ainda não conseguem enxergar. Não tenha medo das trevas. Onde houver escuridão, a sua luz fará a diferença, trazendo soluções e esperança. Deus não faz o trabalho por nós. Ele nos chama para agir. Davi, na ira de Araúna, entendeu que o sacrifício pessoal é necessário. Não devemos oferecer algo que não nos custe, pois o compromisso com Deus exige envolvimento total. A luz que brilha em nós é capaz de dissipar as trevas, mas isso requer coragem para sair da zona de conforto. Avance, mesmo que seja um pequeno passo. Deixe a sua luz brilhar nesse novo tempo, pois Deus já preparou o caminho. Então, o tema hoje é Entre em Cena. Já foi ao teatro? Que você fica lá sentada nas cadeiras esperando o teatro acontecer? No primeiro parágrafo, a bispa disse e fala que o teatro já está preparado. As pessoas já estão lá, já acendeu as luzes e agora chegou o momento, meu e seu, de entrar em cena. E eu queria ler para vocês duas pessoas que entraram em cena. E essas pessoas são Daniel e Esther. Lembra da história de Esther? Vou começar com ela. Esther 4. No grupo, eu já postei o texto bíblico que nós iremos abrir. Por quê? Porque às vezes você não tem a devocional, mas você pode acompanhar o texto bíblico aí. Iremos ler Esther 4 e depois Daniel 6. Esther 4 e Daniel 6. Vamos começar por Esther. Esther 4. Diz assim: Quando Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido, rasgou a própria roupa, vestiu o pano de saco e pôs cinzas na cabeça. Depois saiu para a rua, chorando em voz alta. Ele chegou até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar. Enquanto a decisão do rei era divulgada entre todas as províncias, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam, choravam e lamentavam a situação. A maioria deles vestia pano de saco e punha cinzas na cabeça. Os eunucos e as servas de Esther vieram contar o que havia acontecido. A rainha ficou inconformada. Mandou roupas para Mardoqueu, sugerindo que ele abandonasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Esther chamou Atã, um dos oficiais do palácio, a quem o rei havia designado para assisti-la, e pediu que fosse conversar com Mardoqueu para saber o que de fato estava acontecendo. Atá encontrou Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido. Informou até a exata quantia de dinheiro que Amã tinha prometido depositar nos cofres do palácio para financiar a execução dos judeus. Mardoqueu entregou uma cópia do comunicado sobre o massacre que fora divulgado em Suzã para que ele o mostrasse a Esther quando fosse apresentar seu relatório. E pediu que ela intercedesse perante o rei a favor do seu povo. Atá voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Esther conversou sobre o assunto com Atá e depois mandou de volta Mardoqueu com este recado:
Todos os que trabalham aqui para o rei, e mesmo os moradores das províncias, sabem qual é o destino de qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É morte na certa. A única exceção é se o rei estender à pessoa o seu cetro de ouro. Só assim a pessoa será poupada. E já se passaram 30 dias desde a última vez que fui convidada a comparecer diante do rei. Atá repetiu as palavras de Ester a Mardoqueu, e ele mandou esse recado de volta. Não pense que só porque você mora no palácio real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e sua família serão exterminadas. Marca essa frase na sua Bíblia. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida como rainha? Ester mandou dizer a Mardoqueu: convoque todos os judeus que moram em Suzã. Jejuem a meu favor. Não comam, nem bebam, nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sabendo que é proibido. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu fez o que Ester havia pedido. E depois você pode continuar essa história aí, que é linda, a história de Ester. Agora, vamos lá para Daniel 6. Daniel 6. Encontra aí. Daniel na cova dos leões. Dário reorganizou seu reino. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia 3 ministros, um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros que tinham responsabilidade de manter tudo em ordem. Marca aí sobre Daniel, mas Daniel era cheio de vitalidade e tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores, que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum ponto fraco de Daniel, que pudessem usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram: nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel, a não ser que inventemos alguma acusação e tramemos algo contra ele. Assim, os ministros e governadores tramaram contra ele e foram ao rei dizer: Rei Dário, que viva para sempre. Nós, ministros e governadores e todos os principais oficiais, nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto: durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue esse decreto, ó rei, e assine-o para que seja irrevogável, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. E o rei Dário assinou o decreto. E aí eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar, como sempre fazia. Marcou aí? Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar, como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima, voltada para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava ali, em oração, agradecendo e louvando a Deus. Marca aí esse versículo 10, tá? Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo a ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei e o lembraram do decreto. O rei não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar e qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante 30 dias?
e qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogada na cova dos leões? Com certeza, confirmou o rei. Como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. Então eles disseram: Daniel, um dos exilados judeus, ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que o havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo. Mas os conspiradores voltaram. Lembre-se, ó rei, é uma lei, conforme todas as leis dos medos e dos persas, e ainda é irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel fosse trazido e jogado nas covas dos leões. Mas ele disse a Daniel, seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você dessa situação. Marca esse versículo. Seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você dessa situação. Uma pedra colocada sobre a entrada da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de todos os nobres, porque não podia ser revogado. O rei voltou para o palácio, mas não comeu, nem conseguiu dormir. Passou a noite preocupado. Ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou aflito: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Que o rei viva para sempre, respondeu Daniel. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizesse nenhum mal. Marca aí na sua Bíblia. Fui considerado inocente diante de Deus e também diante do Senhor, ó rei, pois não fiz mal algum ao Senhor. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito feliz. Ele ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Depois ele assinou. Equipe Planeja, tem um som ligado aí, tá? Por favor. Depois que ele saiu, verificou-se que não havia nenhum arranhão sequer. Ele havia confiado em seu Deus. Marca aí. Ele havia confiado em seu Deus. Então o rei ordenou que os conselheiros que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados na cova dos leões, também junto com suas mulheres e os seus filhos. Marca aí essa frase. Então o rei ordenou que os conselheiros que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados na cova, junto também com suas mulheres e com seus filhos. Antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já os agarraram e os despedaçaram. O rei Dário divulgou essa proclamação a todos na terra, de qualquer raça, cor e crença. E aí pode marcar esses últimos versículos aí. A paz esteja com vocês, muita paz. Decreto que o Deus de Daniel seja adorado e temido em todo o meu reino. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca é destruído. Seu governo continua eternamente. Ele é o Salvador e o Redentor. Ele realiza milagres impressionantes nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi muito bem tratado no restante do reinado de Dário e também no reinado seguinte de Ciro e de Persa. Amém. Espero que a sua vida já seja edificada só por essas duas passagens, porque Deus já fala aqui na palavra de Deus. E eu trago para vocês duas pessoas, Daniel e Esther, que entraram em cena. Porque eles foram convocados e eles entraram em cena. E quando eles entram em cena, tudo muda. A devocional de hoje fala assim: Deus já preparou o cenário para você. Levante-se e resplandeça. Esther foi convocada a entrar em cena. E quando ela entrou, todo um povo foi salvo. Daniel foi convocado a entrar em cena. E quando Daniel entra,
todo o povo é convocado. Eneida, Deus tem me chamado para eu levantar diante da situação que eu estou vivendo, porque nos 2 últimos parágrafos vai falar sobre a luz. Deus colocou uma luz dentro de você e colocou uma luz dentro de mim, assim como colocou uma luz dentro de Esther e dentro de Daniel. E a questão é, se você não se levantar para esse tempo que Deus te chamou, o grande problema não é só você que vai perecer. Toda a sua família perece. Toda a sua família vai perecer. Assim como quando você é uma mulher que se levanta e Deus te entrega a vitória, toda a sua família é comemorada e é beneficiada pela sua vitória. Mas se você, mulher, hoje, permanece sentada na plateia, como a bispa disse traz, como um encenamento de teatro, ela diz o seguinte: Deus já acendeu as luzes, já colocou os espectadores na sala, está aguardando você entrar em cena. E a pergunta é, até quando você vai ficar sentada na plateia esperando o teatro acontecer? E às vezes quem está em cena são os seus inimigos. Eneida, eu tenho sentado e assistido assim, de camarote, os meus inimigos rirem de mim, zombarem de mim, me criticarem pelas costas, desejarem o mal para mim. Talvez você já tenha ficado sabendo de que os seus inimigos fizeram obra de trabalho de macumbaria sobre a sua vida, como fizeram para mim no passado. Quando eu recebi uma revelação, olha, irmã, Deus te colocou de pé, porque fizeram uma obra de macumbaria sobre a sua vida, e a obra era para que você tivesse câncer, para que você ficasse careca, e sabe essa dor que você sentia aí no cantinho na barriga? A obra de macumbaria era para que você tivesse um câncer no útero. Sabe essa queda de cabelo? Gente, eu tinha uma queda de cabelo que eu não entendia. Eu escovava o meu cabelo, e sabe quando a sensação que você tinha que metade do seu cabelo ficava ali no banheiro, no ralinho do banheiro? E essa revelação, Deus disse, olha, mas o Senhor, pelo tempo que você entrou de jejum e oração, eu entrei num tempo de jejum e oração que eu emagreci 10 quilos por entrar de jejum e oração. Mas o Senhor deu ordens a um anjo para te guardar e para te livrar em todo o tempo. E eu pergunto para você, você tem visto, você tem ouvido falar que tem festa lá no arraial do inimigo e que o inimigo tem até cantado vitória. Olha lá, está emagrecendo, está desfalecendo, vamos sair vitoriosas contra a vida dela. E eu pergunto para você, até quando? Se levanta, existe uma luz dentro de você. Se necessário for, entra num propósito de jejum e oração, porque Esther e Daniel, ambos entraram em propósito de jejum e oração. Esther convoca o povo para entrar de jejum e oração por 3 dias, sem comer e sem beber. Daniel convoca o povo e ele entra de jejum e oração por 21 dias. Na verdade, ele faz 2 jejuns. Lá no início, ele faz um jejum de 3 dias e depois aqui, nessa passagem de Daniel 6, ele faz um jejum de 21 dias. E você já deve ter ouvido falar do jejum de Daniel. Será que Deus hoje não chama você para um jejum como esse? Porque, irmã, você precisa levantar. Porque se você não levantar, você vai perecer. E sabe o que acontece? Quando Deus traz o livramento para Daniel, sabe os inimigos que colocou, que preparou tudo para Daniel? Se você se levanta, os mesmos inimigos que preparou a cova dos leões para Daniel, eles são jogados lá. E só que eles não são jogados só com eles. Eu pedi para você marcar. As suas mulheres e os seus filhos também padecem na cova dos leões. Lá na passagem de Esther, quando Naamã, Mardoqueu, a galera toda estava lá, os inimigos que tinham preparado a forca, você sabe da história? A forca que era para o povo, representada por uma pessoa, quem é que foi para a forca? Os inimigos. Então, eu trago para você 2 situações hoje, nessa manhã. Você tem a opção de ficar quieta, calada, sem entender que existe uma luz dentro de você, porque os 2 parágrafos vai falar sobre essa luz. Eu fiz um resumo. Olha o que fala. Deus colocou uma luz dentro de você, e essa luz
não é para ser guardada, é para iluminar o caos ao seu redor. O mundo precisa da sua luz. A sua luz traz clareza e mostra o caminho. A sua luz traz solução e esperança. A sua luz dissipa as trevas. Mas para que a sua luz comece a brilhar, a bispa disse, traz aqui. Você precisa de duas coisas. Requer coragem e requer sair da zona do conforto. E a pergunta é, o chamado é, você vai sair da zona de conforto hoje? Você vai ter coragem para se levantar? Irmã, proclama um jejum. Entra no jejum aí de 3 dias, de 21 dias. Sacrifica algo que lhe custe. Mas não fique parada, vendo todo o teatro acontecer, os seus inimigos fazerem festa contra você e você simplesmente vendo tudo acontecer. Lá na passagem de Esther fala assim, Mardoqueu, o tio dela, fala assim, será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? E a pergunta é, será que não foi para esse tempo que Deus te levantou na sua casa, na sua família? Será? Será que não foi para esse tempo que Deus te trouxe para essa devocional, que Deus te colocou na sua igreja? Será? E você está aí, irmã, eu não posso acreditar que você tem vindo para essa devocional e que você não tem entrado em cena ainda. Entre em cena, sabe por quê? Porque o seu Deus, ele não dorme. E nós vimos na semana passada, Êxodo 14, que é ele que peleja a sua batalha. A única coisa que precisa é você se levantar e colocar em cena. Porque se você se levantar, a vitória ela é garantida. Mas se você não se levantar, você vai perecer e toda a sua família vai perecer. Eneida, é tão fácil você falar, porque você não está aqui no que eu tenho vivido. Ô, irmã, eu passei foi por um luto. Eu perdi foi meu marido e fiquei com 3 crianças. Se eu não me levantasse, a minha sogra falou para mim, Eneida, se você quiser, me dá um dos seus filhos que eu termino de criar eles para você. E eu entendo que ela falou isso com uma boa vontade. Eu fiquei, foi 3 dias de cama, sem tomar banho, fazendo só almoço, janta e café da manhã para os meus filhos. Mas eu me levantei. Porque se eu e você não se levantar, a depressão vai tomar conta da gente. Então, nessa manhã se levanta. Suporte o processo, porque quem luta a sua batalha é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Exércitos, e eu nunca vi ele perder uma batalha. A única coisa que ele precisa é que eu e você nos levantemos, porque junto comigo e com você vai vir um grande exército. Talvez os nossos inimigos tenham confiado na macumba, na inveja. Talvez eles tenham pagado, porque pagaram trabalhos de obra de macumbaria para mim por 1 ano. Irmã, pode ser feito o trabalho que for, porque existe um Deus que ele não perde para nenhuma batalha. E Satanás já é um derrotado na minha vida e na sua vida. Então, entre num processo de jejum e oração e tenha a certeza que todos os seus inimigos, eles já são derrotados. A oração fala assim, Senhor, que eu tenha coragem de sair da minha zona de conforto e permitir que a sua luz brilhe em mim. Ajude-me a avançar, mesmo diante dos desafios, confiando que o Senhor está comigo em cada passo. E eu queria que você fechasse os seus olhos aí e que nesse momento você lembre qual é a batalha que você tem travado. Se imagina aí nesse teatro, que talvez você está nesse teatro com as luzes apagadas, mas Deus, nessa manhã, já acendeu as luzes e já preparou tudo. E ele diz, filha, venha, minha filha, se levanta nessa manhã, porque já está tudo preparado. Senhor, obrigada, porque nessa manhã, eu e essas mulheres, nós levantamos, Pai. Nós levantamos, Senhor, como aquele vale de ossos secos. Nós nos levantamos das cinzas, nós nos levantamos da lágrima, nós nos levantamos da traição, nós nos levantamos da doença, nós nos levantamos da depressão, da ansiedade, do abatimento da alma e do espírito.
nós nos levantamos e nós nos tornamos nessa manhã um poderoso exército. Mulheres que nessa manhã se levantam de jejum e oração. Mulheres nessa manhã que dobram os seus joelhos, porque existe um Deus que é aquele que vai à frente da nossa batalha. Senhor, nos reveste nessa manhã, Senhor. Como mulheres, Senhor, que tem a tua proteção. Coloca, Senhor, escudos, Senhor. Visita, Senhor, o lar dessas mulheres, Senhor, que tem travado grandes guerras na sua casa, Senhor. Contra, Senhor, a bebida alcoólica, contra as drogas, contra o diagnóstico, contra o desemprego, Senhor, contra as dívidas, Pai, contra a escassez, Senhor. Nos levante nessa manhã, Pai, que nós sejamos aquela que vai se levantar, que vai profetizar no meio desse caos, porque existe um Deus na minha vida, na vida dessas mulheres, e nós damos ordem ao caos. Caos, retroceda. Satanás, retroceda. Você não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos maridos, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Você não tem poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, porque existe um Deus que está sobre a nossa vida e ele nunca perdeu nenhuma batalha. Senhor, eu quero declarar que todas as ciladas, Senhor, que Satanás preparou para mim, para cada uma dessas mulheres aqui, nós muito em breve, a armadilha que eles prepararam, serão eles que vão cair nessas armadilhas. Serão eles, Senhor, que vão tropeçar e cair nas ciladas que armaram contra nós, e que muito em breve, Senhor, nós iremos testemunhar o grande livramento que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas. Nós seremos, Senhor, como Josafá. Nós passaremos 3 dias, 1 mês, voltando, Senhor, recolhendo os despojos do nosso inimigo. É o que eu creio, Senhor, e é o que eu profetizo, Senhor, na vida dessas mulheres nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Seja fortalecida. Que Deus te abençoe. Que Deus te encoraje e que você possa se levantar. Queridas do YouTube, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se levanta, proclame um jejum essa semana, que Deus muito em breve vai entregar a vitória nas suas mãos. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.